Então, a partir de agora a gente está gravando. Hoje a gente vai tentar, sem pressa, né? Mas vamos tentar encerrar esse primeiro capítulo. Faltam poucos slides. Antes, a gente vai iniciar comentando sobre aquela questão do Livro dos Espíritos, como eu prometi semana passada. Mas a gente tem mais slides para a gente ver hoje. Então, vamos fazer o nosso comentário, todo mundo vai ter a oportunidade de fazer, mas vamos tentar ver se a gente consegue ler o restante para encerrar hoje o primeiro capítulo. Lembrando a todos que, assim, qualquer hora, né, qualquer momento que vocês queiram parar, hoje a gente vai ter muita reflexão, né, porque a gente vai trazer a questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a justiça. Vou trazer outros textos do Evangelho segundo o Espiritismo, também sobre para ajudar a gente a entender aquela questão. Então, a gente vai ter muita coisa para comentar, tá? Então, fiquem à vontade para falar a hora que vocês quiserem. E eu sempre sigo, se tiver mais de uma pessoa com a mãozinha levantada ou querendo falar, eu sigo a ordem que aparece aqui na minha tela, mas todos vão poder falar, tá? E o nosso estudo é construído assim, né? Eu tenho as minhas reflexões de acordo com as minhas vivências, mas cada um tem a sua, né? A sua vivência, a sua experiência, a sua visão de mundo, e isso enriquece o nosso estudo. Eu não canso de falar isso. E a gente hoje vai trazer, né, o resuminho do que rapidinho do que aconteceu com José Deb. A gente vai falar sobre a questão da justiça e o foco principal sempre do nosso estudo, né? É trazer para os nossos corações essas experiências vividas pelos nossos irmãos, para que a gente possa, através dessas experiências, enriquecer a nossa caminhada, né? A gente não está analisando a vida do personagem, a gente não está analisando a vida do outro, a gente está observando, né? Esse é o fundamento do estudo, de qualquer estudo à luz da doutrina espírita, de qualquer livro que a gente traga aqui. Foi assim no Boa Nova, é assim aqui no Paulo Estevam. Então, vamos tentar ao máximo trazer para dentro dos nossos corações, de modo a facilitar a nossa transformação íntima com esses exemplos desses irmãos que seguiram muitos anos à nossa frente. Então, antes de entrar na questão, foi aqui que a gente parou, né? Semana passada, esse foi o último slide que a gente leu. Pausada, depois que Gesiel chegou do trabalho que ele teve gigantesco, auxiliando a apagar o incêndio, ele chegou em casa e encontrou o pai, né, com Abigail, e aí eles conversaram, e, e aí José contou para eles não só que tinha perdido, né, o último pedacinho de terra que eles tinham, como também que tinha sido ele que tinha ateado o fogo que devastou tanto a natureza como propriedades alheias, né? E pausadamente José pintou o quadro de suas angústias reprimidas, da sua cólera justa, que culminara com a decisão de atear fogo à propriedade do verdugo execrando. Os filhos ouviam-no espantados, entremostrando a dor sincera que a conduta paterna lhes causava. Depois de um olhar de infinito amor e funda preocupação, o jovem abraçou, murmurando. Eu comentei, né, que em momento nenhum Gesiel ou Abigail criticaram a conduta do pai. O tempo todo eles são acolhedores, amorosos. Isso não quer dizer que eles concordem, né, com o comportamento do pai, muito pelo contrário. Eles até sofrem de ver que o pai não conseguiu ter uma conduta de acordo com aquela que eles vinham tendo e que eles tinham, né, que regia a vida deles. Mas de forma alguma eles criticavam esse pai. Eles abraçavam, acolhiam o tempo inteiro. Meu pai, por que levantaste o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? E Gesiel aqui traz, né, o contraponto que a gente vem vendo e eu venho pontuando desde quando começou essa saga de José, né? A justiça que
como se apresentava para ele, e a justiça divina. Então, vamos então começar hoje, como eu falei, analisando então, né, trazendo para estudo a questão 873 do Livro dos Espíritos. E aí, já vou te passar a palavra, Bezinha, só um minutinho, tá? Já vou te passar já. Já só fazer uma introduçãozinha aqui, aí eu passo em seguida para você, pode ser? Vamos lá. Bom, eu vou então fazer a introdução da questão, tá? A gente vai ler a resposta e em seguida eu vou abrir para a Bia e para quem quiser falar, tá bom? Para a gente ir colocando. Vamos lá. É, é igual concurso público, hein? Estudar para o Livro dos Espíritos é igual estudar para concurso público. Para você poder entender a resposta, você tem que antes entender a pergunta. Porque tem disso, né? Às vezes você não entende nem a pergunta. Então, como é que você vai fazer responder se você não entende nem a pergunta? Elza levantou a mão depois da Bia. Elza, você já quer falar ou você quer colocar depois que eu colocar a questão aqui? Não, a Bia vai falar primeiro, depois eu falo depois dela. Tá Tá? ótimo. Beleza, ótimo. Vamos lá. Então, primeiro a gente precisa entender a pergunta, né? Que parece simples, mas não é tão simples assim. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O que Kardec está perguntando aqui? Qual é o sentido dele perguntar se está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Quem quer falar só sobre isso? Quem quer falar sobre isso? A diferença. Eu acho que as ideias adquiridas é quando o espírito vai ampliando a sua consciência com entendimento, na parte intelectual, na parte moral, que ele conquista, né? E as coisas da natureza são aquelas que a natureza se encarrega de levar, do espírito adquirir. Eu não sei se eu estou me explicando direito. Acho que Essa eu tô... resposta aí tem tudo a ver, essa pergunta tem tudo a ver com a resposta e com o texto do Paulo Estevam. O Mas só a sentimento de pergunta, Bia, justiça só a é pergunta. nato à pessoa, Ah, porque faz parte da lei imutável de Deus, que está escrito na nossa consciência. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Tá? É a lei natural, é a lei de Deus, é a lei divina. E, Isso mesmo, Bia. Tá e o certo. aprendizado, ideias adquiridas são coisas que a gente aprende, né? Que a gente acaba aprendendo através de culturas, tradições ou observações da própria natureza. muito Tá? bom, Então, Bia. o Ó, sentimento de justiça é um sentimento nato, já está com a gente. Só que esse germe, muitas vezes, se mistura com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, e a pessoa jura que está certa, que está fazendo a justiça, mas ela está redondamente errada, porque ela deixou e contaminar pelo orgulho e pelo egoísmo, e aí ela não consegue acertar essa justiça muito bem. Em isso. muitos, Ah, essa justiça também está adormecida, porque é aquela semente que não germina, que não sim, germinou, né? isso. E, Mas, e Bia, vamos, em vamos, vamos. Isso outros, aí está essa dentro da justiça já resposta. está bem desenvolvida. Oi? Que foi? O que foi? O Betinho lá para stop. Ó, vamos se ater por enquanto só a pergunta. Você está perfeita. Só que a gente já está Ah, entrando tá na bem. resposta, tá? O que você falou já está Tá perfeito. bem. Complementou o que a Elsa falou, né? E está perfeito. É, Sandrinha quer falar. Obrigada, Bia. Você tá vai falar bom, ainda? ainda não terminei, não, mas tudo Não, bem. eu sei. É porque a gente, por enquanto, está só na pergunta. Fala, Tá Sandrinha. bem. Ih, Sandrinha, tá fechado o microfone. Eu entendi quando a pergunta quando fala se o sentimento da justiça está em a natureza, que é aquela coisa nato que nós já trazemos dentro de nós, ou é o resultado das ideias adquiridas, são os aprendizados, a vida vai ensinando, vai modificando muita coisa dentro da gente. Aí cabe a gente analisar.
O que é a justiça de Deus ou é a justiça nossa, das nossas próprias mãos, certo? Perfeito, Sandrinha. Vocês três estão afiadíssimas, né? Só resumindo o que vocês já falaram, ó. No início do capítulo 1, né, ele traz assim, da lei divina ou lei natural. E aí, ele, em seguida, traz todas as leis de Deus, que são as leis naturais. Então, tudo que se refere à lei natural é aquilo, como a Bia falou, são as leis divinas que estão dentro de nós, né? Que estão gravadas nas nossas consciências. Foi isso que a Bia falou, foi isso que a Elza falou e foi isso que a Sandra falou. Então, quando a pergunta faz, o sentido da justiça está em a natureza, Kardec está perguntando, já está dentro de nós? Faz parte do nosso íntimo? Faz parte da centelha divina que há dentro de nós? Né? É natural em nós? Essa é a pergunta. Ou é resultado de ideias adquiridas, como as três falaram, ideias que vêm de fora, né? Que aprendemos com a nossa vivência, que estão no mundo, mas não estão dentro da gente. A gente adquire elas do mundo, né? Então, a diferença que Kardec está fazendo ali para entender sobre a justiça é essa. Está dentro da gente já? Está dentro do nosso espírito? Ou vem de fora? Até aqui, beleza? Todo mundo entendeu? Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Então, os espíritos respondem, né, a Kardec. Vou ler primeiro a questão inteira, porque a gente vai analisar essa questão em 3 etapas, tá? Está de tal modo em a natureza que vos revolta a simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida o que o progresso moral desenvolve, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Só essa frase já respondeu, né? Deus pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Essa última frase dá uma confundidazinha, né? Tem que ler de novo para poder entender, mas a gente vai entender ela também. Primeiro esse trecho aqui. Calma, Bia, calma. A Bia tem tanto conhecimento, né, Bia, que ela está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Fala aí, Bia, o que essa primeira frasezinha da resposta quer dizer? Só essa, hein, Bia? Só essa frase. Tá, só essa, né? É porque a gente percebe uma injustiça a qualquer nota, a qualquer fiozinho de injustiça. Se a gente vê uma coisa que a gente não concorda, pronto. Uhum. Porque ela está na nossa consciência, né? Aí, a partir do momento que ela está na nossa consciência, a gente vê uma coisa errada, isso já aciona essa lei que está dentro de nós. Né? Mesmo praticamente uma coisa instantânea, né? Isso, Como entendeu? se fosse instinto, uma coisa instintiva. Isso mesmo. Como se fosse instinto. Sandrinha, você ainda está com a mão levantada ou você quer falar sobre isso também? Não, é porque eu concordo com isso aí que elas falaram, porque instintivamente a gente já tem essa justiça dentro da gente, né? E aí a gente, na mesma hora, a gente percebe quando está sendo injustiçado. Só que a gente tem que ainda frear nossas atitudes, né? Porque às vezes a gente quer agir de uma justiça que vai prejudicar o outro, que vai causar danos, como causa, né? A gente tem que também. Na próxima frase, Sandrinha. Tá bom, tá bom. Aí eu quero achar minha mão. Hoje eu tô... Rosilene, fala, meu amor. Ou Francisco, não sei. É um detalhezinho só. Eu acho que é importante também a gente observar e entender o que é injustiça, o que a gente entende como injustiça. E aí, a partir daí, a gente fala alguma coisa. Isso, vamos lá. Mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Perfeito, isso aí também. Exatamente. Perfeito, isso aí também. Isso, a gente está só analisando agora, por enquanto, a questão literalmente. Depois a gente vai dar essa explanada que o Francisco trouxe.
Eu Deixa ia eu ver se tá sobre mais isso alguém com a mão também. levantada aqui, mas não está mais. Bom, vamos lá. Então é isso que vocês falaram. Está de tal modo na natureza que vos revolta a simples ideia de uma justiça. Está tão dentro da gente, né? Que, como a Bia falou, quase que instintivamente a gente vê uma injustiça, né? E a gente já tem um sentimentozinho ali dentro em relação a isso, né? Pois bem, eu acho que a Carla. Fala, Carlinha. Carlinha tinha levantado a mão. Não, eu estou aqui pensando, né, que quando a gente sofre uma injustiça, imediatamente a gente sente isso, né? Mas quando Sim, a gente faz uma injustiça, normalmente a gente não consegue nem enxergar. também tem Ter, isso. Vamos falar sobre isso também. Muito bem lembrado. Vamos lá. E fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Opa! Aqui tem uma coisa importante, mas não o dá, né? O que os espíritos estão falando aqui? Estão complementando, ó. É natural do homem, né? Tá dentro das leis de Deus impostas na nossa consciência. Peraí que saiu aqui. Mas, porém, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Opa! Então, é um sentimento que precisa ser desenvolvido. É um sentimento, como tantos outros que nós temos, que precisa ser elevado, que precisa ser entendido, que precisa ser aprimorado. Alguém discorda disso? De não. que é isso que os espíritos É estão isso que falando você para está Kardec? falando. Isso que essa questão aí do progresso moral vai ajudar nessa questão que a Carla falou aí da gente não perceber a injustiça que a gente faz, né? A gente É, percebe a isso, e o que eu injustiça do estava também falando outro, anteriormente, é quando mas a quando gente é a gente que mistura, o é, senso de quando a justiça gente que pode com faz egoísmo, com um monte de é, coisa, isso orgulho, a gente com entendeu? esse desenvolvimento, um progresso moral que a religiosidade traz, que o estudo do evangelho traz, aí a gente começa a perceber o quanto a gente faz também, às vezes até a nível inconsciente, que depois quando a gente esfria a cabeça daquele movimento todo, a gente percebe, ali eu falhei, ali eu não agi certo, entendeu? Então ele traz esse feedback para a gente se Exatamente. analisar e se conhecer. É isso Exatamente. aí. E vocês acham que esse progresso moral desenvolve esse sentimento tem a ver com a gente alcançar cada vez mais o que significa justiça para Deus e se afastar do que significa justiça para nós? Aí é Fala, que está. É fala. justamente a diferença entre as leis divinas e as leis humanas. As leis É, humanas são imperfeitas e imutáveis. E a lei divina é imutável, é e é perfeita. perfeita. Exatamente, é Isso perfeita e mesmo. imutável. E o homem, conforme ele vai evoluindo, ele vai modificando as leis humanas, vai melhorando a lei humana. E a lei divina é fazer ao outro aquilo que gostaria que vos fizesse. É você. Se colocar no lugar do outro. Exatamente, ter empatia, né? Isso. E a Essa é a lei lei do homem divina. também, ela varia de lugar para lugar, de cultura, né? Às vezes a gente no hemisfério condena uma situação que para eles, para o outro lado, é normal, entendeu? Isso. Sim, de É acordo quando com a as cultura. leis humanas são falhas, né? Agora, vocês falaram aí que essa justiça, conforme ela vai se aprimorando, né, e alcançando o que significa justiça para Deus, ela vai sendo envolvida pelo amor. Alguém falou isso aí, né? Vai sendo envolvida pelo amor, vai se aproximando da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. E não é por acaso que eu falei semana passada que no título do capítulo da Lei de Justiça
A lei de justiça não está sozinha. É a justiça, amor e caridade. Isso. Justamente por isso, porque a justiça de Deus, ao contrário do que significa a justiça para a gente, né, é uma justiça repleta de amor e repleta de caridade. É outro olhar, é o diferente do olhar que a gente está acostumado de uma justiça vingativa. Fulano tem que Isso. pagar. Fulano está passando por isso por causa da justiça divina, que ele está pagando, né? Isso aí, ó, é justiça divina, resgate. Olha o nosso olhar para a justiça divina. Mas não tem nada a ver com isso. A justiça divina é amor e caridade. Então, é lei de justiça, de amor e caridade. Carla quer falar? Levantou a mãozinha agora. Eu caía, e aí não sei o que foi falado depois do que a Elsa disse, né? Quando a Elsa disse que em cada lugar a justiça é diferente. É porque a justiça do homem é uma justiça falha, né? A justiça de Deus é baseada no amor. Então, a justiça divina é imutável, ela é a mesma em qualquer situação, né? E a nossa justiça, ainda a justiça do homem, ainda é muito falha. É por isso que a gente ainda vê tantas coisas erradas. Você vê com relação à homossexualidade, que é considerada crime em alguns lugares, e que matam os homossexuais baseados na justiça, né? E aí a gente percebe o quanto a gente está longe, mas muito longe ainda, dessa justiça divina baseada no amor. Muito bom, Carlinhos. Rosilene levantou a mãozinha de novo. Eu vou baixar a mão de quem está aqui, vocês vão levantando, tá? Só para reforçar, né? Isso é o meu modo de ver. Se não tiver amor e caridade, não é justiça. Isso é o meu modo de ver. Exatamente, Francisco. É isso que está escrito aqui. Se não tiver amor nem caridade, você não vai conseguir aplicar a justiça do ponto de vista da justiça divina, né? Vamos prosseguir só na próxima. Ela, Fala. posso falar que eu não estou sabendo botar minha mãozinha? Claro, Esse Paulinha, pode negócio falar. também de ficar aguardando a justiça divina, de falar assim, eu vou esperar a justiça divina, também é uma coisa muito falha, né? Nós que somos espíritas, a gente nunca tem que ficar aguardando a justiça divina, né? Porque se a gente fizer alguma coisa em vida aguardando a justiça divina, é uma forma de retaliação, né? Eu acho que a gente, espíritas, a gente tem que pensar só na gente, né? Em termos de harmonia, de nos harmonizar, e em termos de perdão, nos autocentrarmos na nossa harmonia, e quando a gente está com dificuldade com outra pessoa, orar pela libertação da pessoa e orar que a pessoa fique bem, ou pedir para Deus te libertar energeticamente daquela pessoa, sabe? Nunca orar pedindo para aquela pessoa que Jesus faça, Deus faça a justiça, porque, no fundo, aí você realmente não se libertou e não perdoou. Orar pela justiça divina é uma coisa que para a gente que é espírita, não é uma boa, porque a oração mais perfeita, eu acho que a oração, quando a gente começa a entender um pouco, é a harmonia de todos os seres, é a harmonia porque assim, você só vai se harmonizar efetivamente se o seu próximo se harmonizar e se as energias ao seu redor se harmonizarem, né? Porque todos nós estamos conectados, né? Então, assim, quando você... Oi? Muito bom. Isso que você está falando é justamente isso. A gente costuma falar dessa forma, você está falando, pela justiça divina. Não, de jeito nenhum. Pensamento, né, de que vamos esperar a justiça divina. De jeito nenhum. Pensamento de que a pessoa vai sofrer o mal que ela fez. Não, né? Na verdade, a gente tem que ver pelo olhar de Gesiel. Olha o que Gesiel falou para o pai, né? Gesiel falou, pai, por que você não entregou a Deus, né? Entrega para Deus. Porque muitas vezes... Entrega para Deus tem que ser limpo de qualquer sentimento de vingança, né? Sim. Entrega para Deus e orar pelo irmão. A Carla está falando. A justiça divina, no fundo, assim,
porque muitas vezes nem vai ser com a gente que vai ter o reparo. Às vezes vai ser até com outra pessoa, né? E no fundo, por exemplo, quando a gente está com esse coração tão pesado, a gente só quer que o nosso coração pare de pesar. Então, no fundo, o que Mas, a gente quer é que o Lívia, nosso coração não pese mais, da maneira que Deus quiser, no fundo, né? Que seja É, se a pessoa que nos fez mal ganhe o livramento dele e ele fique bem, pouco importa, desde que a gente consiga a nossa paz de espírito, que a gente consiga ter aquela luz e ter aquele apaziguamento, que a gente consiga a presença de Deus e que aquilo nos transborde, é o que importa, sabe? E que tudo ganhe luz, que tudo ganhe vida. É isso que a gente tem que aprender. Mas olha É, só, Paulinha, o que que acontece? Eu acho que essa expressão justiça divina é baseada ainda naquele Deus punitivo, né? uhum, Quando a gente fala, vou aguardar a justiça certamente. divina, justamente. quando a gente pensa nessa justiça divina para castigar o outro, é porque a gente ainda está tendo como referência A esse Deus vingança. punitivo. E quando, na verdade, a justiça divina, para mim, não é nada mais do que a lei de causa e efeito, né? Se eu causei algum mal, de alguma forma eu vou precisar resgatar com toda a amorosidade, com toda a misericórdia que o Pai tem por todos nós, isso lá na frente. Então, assim, eu acho que essa expressão ela é pesada porque é isso, é baseada num Deus punitivo. exatamente. Muito bom, Carlinha. Ó, só relembrando para vocês, quem depois que tiver curiosidade de ir lá rever, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo é dedicado a preces, né? E lá tem a prece por nossos inimigos e por aqueles que nos fazem o mal. E já no início da precezinha, né? Como que os espíritos ensinam a gente a orar? Senhor, meu Deus, esvaziar de mim a ideia de maldizer a todo desejo maléfico contra ele. Ele é a pessoa que me causou o mal. Fazei com que eu não sinta nenhuma alegria com as infelicidades que o possam atingir, nem inveja pelos benefícios que ele receber, a fim de não manchar minha alma com pensamentos indignos de um cristão. E a prece toda, olhando só um trechinho, a prece toda é nesse sentido, né? Então aqui tá perfeito, né? O que seria você passar por um mal e você não falar a justiça divina que a Paulinha e a Carla estão falando aqui. Muito bom. É o dar a outra face, né? Da Quando outra Jesus face, manda dar a outra face. da outra face. Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Daí, esse aqui é o trecho que eu acho, né, um pouco mais elaborado para a gente poder. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. O que vocês entendem que os espíritos estão falando aqui para Kardec? Elza, fala. Levantou a mão. As pessoas mais simples, elas estão assim ligadas à natureza, à religiosidade, não tem assim de repente a inteligência desenvolvida, porque às vezes as pessoas muito intelectualizadas, elas acham que tudo é bobagem nessa parte mais de sentimento, de religiosidade, não entendem, não percebem com mais facilidade esse sentimento de justiça como uma pessoa que é mais simples, né, mais primitiva nesse aspecto. Então, e muitas vezes essas pessoas simples, elas já trazem uma bagagem de outras vidas já desenvolvidas. Não tem o intelecto desenvolvido nessa, mas já conquistou esse sentimento de justiça, essa religiosidade, essa moralidade desenvolvida que eles percebem com mais facilidade do que aqueles que estão num nível intelectual mais elevado, Muito bom, entendeu? Eles Elza. têm esse progresso moral já deles consolidado, né? Muito bom. Só para. Eu queria falar, Ó, vamos seguir aqui. Fala, Bia. o Deixa a Bia falar, seguinte, ela está aqui na minha reta. Vai. nós temos vários tipos de inteligência, né?
E a raiz das nossas inteligências são duas, a da moral e a da intelectual, propriamente dito. É a asa da moral e do intelecto. Muitas pessoas têm o intelecto mais avançado, mais adiantado, mais ligado a saber, a cultura, essas coisas. E tem pessoas que têm mais avançado a inteligência moral, a sabedoria de viver, a moral mais elevada. E aí tem esse sentimento de justiça mais apurado do que as pessoas que, como diz a minha avó, são burros carregados de livros. A minha avó falava assim. Mas não é que eles sejam burros, é que eles não têm a moral desenvolvida. Eles só têm a parte intelectual desenvolvida, entendeu? A parte da Muito bom, Bia. inteligência. Você fez uma abrangência um pouco diferente do que a Elza falou, mas vocês duas estão complementando a questão de forma perfeita. Cada uma com um aspecto mais perfeito que vocês falaram. Muito bom. A Sandrinha agora está com a mão levantada. Fala, Sandrinha. É porque as pessoas mais simples, elas são até simples no sentimento, até mesmo nessa justiça, elas entregam mais a justiça de Deus. E esses homens que têm esses intelectos aí, né, eles querem, às vezes, até modificar as próprias leis de Deus. Eles querem fazer a lei deles. E aí é onde que, né, as pessoas mais simples não querem fazer essas modificações, elas já trazem mesmo dentro dela o conformismo que Deus vai dar justiça, entendeu? Eu pensei assim, essa é a Mas diferença olha da só, eles fazem simplicidade. isso não porque eles acham que raciocinam, vou fazer o mal porque quero, não é assim, é porque eles misturam o orgulho deles, a vaidade deles, que são vicissitudes deles, com esse senso de justiça, entendeu? Eles Sim, fazem confusão. E eles têm certeza na cabeça deles que estão fazendo bem e não estão, eles estão errando, entendeu? O mal Não é por maldade. Aliás, né? lá no livro dos Espíritos também diz que o mal não existe. O que existe é essa ignorância do bem, essa falta de sabedoria sobre o bem, de como viver, porque a pessoa não sabe. Às vezes ela tem desenvolvida a inteligência intelectual, mas não sabe nada a respeito do bem. Ela não sabe fazer o bem, entendeu? Isso. Mas não sabe É a mesmo. ausência, isso, Bia, é a ausência de conhecimento do bem, né? Isso. Rose, você quer falar, que sempre é o Francisco. Não, é simples. A gente não pode confundir simplicidade e falta de cultura. Essa pessoa não quer dizer que ela não tenha discernimento. E a pessoa que tem conhecimento, né, e tem cultura, não quer dizer que ela tem discernimento. Porque eu acho que nessa questão aí, o que conta é o discernimento. Isso é meu modo de ver. Só isso. De discernir o bem do mal, é isso, Francisco? Porque, na verdade, eu posso até dizer que o discernimento é igual à sabedoria. Porque não quer dizer que a pessoa tem cultura, que tem conhecimento e tal, que ela tem sabedoria. Tá? Ela sabe, como Então, você falou, discernir o mal. Essa sabedoria que você está falando, que assemelha à elevação moral, como a Bia falou? Porque aqui isso pode até ser, porque você vê assim, as pessoas já com uma certa idade, que não têm cultura, mas elas têm a sabedoria, porque já viveram, porque já incorporaram alguns valores morais, né? E às vezes você vê uma pessoa muito jovem, que não viveu ainda, e que tem muita cultura, que tem muito conhecimento, e tantas universidades e tal, e que, na verdade, não tem esses valores morais que vão saber discernir realmente o bem do mal, porque tudo isso é muito relativo, isso depende muito do ponto de evolução que a gente está. Por isso que no começo eu comentei lá sobre a gente precisa
entender o que é justiça, do nosso ponto de vista. Aí a partir daí, a gente fala alguma coisa. Porque, assim, embora sejamos contemporâneos, mas cada um está num grau de evolução, cada um tem a percepção de uma mesma coisa. Isso depende. Isso, assim, para mim, tem que ser considerado na hora que você vai avaliar, você vai discutir alguma coisa que depende, né, de você, do teu momento. Porque, assim, eu posso achar que uma coisa é justa para mim, mas para você, de repente, não é. E aí? Quem está certo? Entende? Aí a Bom, gente tem que ir Francisco, recorrer. é o olhar diferente, né, de cada um de acordo com as suas vivências, de acordo com o grau que você O que você de quer falar, sentimento, Betinho? né? A Carlinha está Betinho quer levantando a falar. mão. Betinho quer falar? Deixa a Carla falar primeiro, que ela está com a mão Rapidinho, levantada. são só duas situações, né, que a gente que eu já vivenciei de perto, né? Aqui, quando ele fala que o progresso moral desenvolve esse sentimento de justiça, de alguma forma a gente pode dizer que é o desenvolvimento da moral, né? E eu me lembro que uma vez, numa situação de uma família, uma situação muito difícil lá na comunidade da Casa Sentimento, o seu Moacir, que era avô da Carmen, e a Elaine conhece, Bia conhece, sabe a situação da casa da Carmen ali, né? O seu Moa, enquanto a gente ficava pensando o que poderia fazer para ajudar aquela família, o seu Moa, numa situação financeira precária, com uma casa de um cômodo para 300 pessoas, falou: não, minha filha, não se preocupa, eles vão ficar aqui na minha casa até eles encontrarem um lugar para ir. Ou seja, ele, naquela simplicidade dele, né, teve um movimento de acolhimento muito maior do que eu, porque eu falei, cara, como é que eu vou levar para minha casa? Então, acho que é um pouco disso que Kardec que ele fala aqui. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né, que, por exemplo, lá, quantas vezes a espiritualidade escolhia aqueles médiuns lá de Santa Maria, lá em Minas, Sacramento, naquele lugar bem simples, bem simplório, com quase nada, com as pessoas com pouquíssima educação, e faziam trabalhos de caridade fabulosos lá. Né? Então, assim, eu acho que é muito por aí do que ele está falando, né? E é aquilo que foi falado também. As pessoas, às vezes, vêm numa situação de maior humildade, né? Até de ignorância, do ignorar mesmo nessa vida, mas já tem um desenvolvimento moral anterior que já fala mais alto. Enquanto a gente ainda precisa racionalizar esse desenvolvimento, essa moralidade dentro da gente, ele já tem isso nato. Muito bom, Carlinha. É, Betinho quer falar, né? o Beto quer falar, fala. Exato, Fala, eu concordo, Betinho. concordo com a Carla, é exatamente isso. Às vezes a pessoa está numa situação humilde, aparentemente sem muito conhecimento, mas a gente tem que lembrar que é um espírito, né? Já passou por várias vivências e várias outras encarnações e pode ter já um cabedal moral bem maior, né? Apesar de ainda não ser, digamos assim, o ideal por estar aqui encarnado, né? Mas já tem essa parte assim um pouco mais evoluída. E com relação ao que o Francisco falou, é parecido com a questão do supérfluo e do necessário. O que para você pode ser supérfluo, para o outro pode ser necessário. Mais ou menos foi o que eu entendi do que o Francisco falou. Não sei se é isso, Francisco. Eu acho que tudo isso que vocês falaram tem a ver com a idade e a maturidade do espírito. O único espírito mais velho que eu conheço na minha vida é Jesus, que vivia antes da Terra ter nascido, entendeu? E ajudou a fazer a Terra. E nessa época ele já era um espírito de luz evoluído, então ele é muito velho, entendeu? Agora, a gente, perante Deus, nós somos crianças, nós somos recém-criados, praticamente. Criancinhas Né? saídas De pedra para o reino vegetal, o animal, aí depois primitivo, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Detalhe. Né? Então, se a gente ainda está no mundo de provas e expiações, é porque a gente ainda não temos maturidade espiritual. Somos todos aborrecentes ainda. Então, deixa eu... não, aí o que eu estou
que eu estou falando isso? Porque tem uma palestra da Anete Guimarães que ela fala justamente sobre essa questão do mal, né? Ela disse assim, o mal não existe. É mais ou menos assim, é comparado a uma criança que entra correndo num salão, tropeça e cai em cima de uma pessoa. Aí chora, aí a pessoa pede, a criança pede desculpa para a pessoa, porque machucou a pessoa, né? Aí a pessoa vai e perdoa, é uma criança que caiu ali no pé dela, né? Agora, imagina você, se essa criança, ao invés de ter caído no pé de uma senhora que já tem idade, já tem conhecimento, né? Já tem coisa, ela caísse no pé de um coleguinha da mesma idade dela. É barulho e confusão na certa. A coleguinha ia dar ia bater no coleguinha que caiu. Você me machucou, mas você não deve bater no coleguinha. Mas ele me bateu primeiro. Tipo assim, ele ia ter aquela queda como uma agressão. E é assim que às vezes a gente encara a vida, né? Às vezes o coleguinha ele erra porque ele é tão criança quanto você. Ele não sabe o que está fazendo, entendeu? E é assim que os espíritos de luz nos enxergam como crianças, entendeu? Eles não sabem o que estão fazendo, depois eles vão aprender. Com o tempo eles aprendem, eles vão amadurecer, vão aprender que aquilo é errado, que não se faz, E eles entendeu? têm a paciência com a gente, né, Bia? Graças a Deus. Exatamente, exatamente. Eles Muito têm uma bom, paciência enorme com a gente, entendeu? Bia. Então, a justiça divina é a justiça de amor e caridade, de perdão, de misericórdia e de compreensão. Ele entende a gente. E muitos deles, para chegar a ser espíritos de luz, já passaram por essa fase da gente. Então, sabe como é que é, entendeu? Ou quando eu era assim, eu fazia isso também, ou pior, né? Ou, tipo isso, né? Então, eles têm maior compreensão da vida, têm maior sabedoria moral e intelectual do que a gente, os espíritos de luz. A gente Entendeu? está mais Quando eu falo, ainda. é que a gente tem várias inteligências, a inteligência emocional, a inteligência sentimental, a inteligência do intelecto mesmo, essa da matemática, que é a cartesiana, né? Enfim, a gente tem várias, mas a raiz, a base dessas inteligências é a inteligência moral e a inteligência cartesiana, né? Aí, conforme você vai desenvolvendo a inteligência cartesiana, você vai puxando a inteligência moral junto, mas a inteligência moral se desenvolve mais devagar. Por isso que, tecnologicamente, nós somos mais avançados, mais evoluídos intelectualmente. A nossa ciência já progrediu muito, mas, em termos de moral, o nosso planeta ainda está muito aquém de um planeta de regeneração. Bia, muito porque bom. A inteligência Ótimas moral é mais esclarecimentos que você devagar. trouxe. Mas vamos prosseguir. É. Ó, deixa eu ler aqui as mensagens. Tem mensagens ótimas. O Ricardo falou assim: a justiça divina é misericordiosa e misericordiosa divina é justa. E misericórdia divina é justa. A Paula falou: ó, como os fariseus que só sabiam as leis e não vivenciavam, falavam da lei divina e não viviam. A Carlinha concordou com ela, não vivenciavam o conhecimento que tinham adquirido. Porque conhecimento não é vivência, não é aplicação. Muito bom, Paulinha, é isso aí. A gente pode ter, o que a Bia falou, a gente pode ter intelectualidade, conhecimento até da doutrina, né? Dos ensinamentos morais do Cristo propriamente, mas a gente não consegue colocar em prática. Carla falou, Chico é um exemplo, é um excelente exemplo, muito boa essa palestra, já assisti, a palestra que a Bia falou. Bom, deixa então eu colocar aqui, eu voltei aqui, voltei, peraí, aqui. Então, deixa agora eu, resumindo tudo isso que maravilhosamente vocês colocaram, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo para poder entender essa questão de homem simples e inculto, né? Peraí, eu estou escutando a minha voz, que meu marido está ouvindo lá na sala, está escutando a minha voz. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. E lá, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que tem como título Bem-aventurados pobres de espíritos. Tem um trechinho logo no início que Kardec coloca assim, ó: os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevadas de si mesmos e de sua superioridade. Que sentimento é esse? Não tem energia Orgulho. não, tá? Orgulho. Tem mais algum? Tem mais um, hein? Orgulho e Egoísmo. Vaidade. Prepotência. vaidade. Quem falou Prepotência. vaidade? Quem falou A vaidade? Elza. Eu, Carla. Ah, não, é a Ana. Não, a Carla. É Carlinha, para a Carla. Carlinha. Então, olha só, né? Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos, de sua superioridade, que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Então, né, juntando tudo, vocês falaram disso, né? Juntando tudo isso que vocês falaram, por isso que os homens simples. E aí, o que é ser simples? Emmanuel tem várias mensagens falando sobre a simplicidade. Tem até um poema muito bonito, que depois eu vou botar lá no nosso grupo, falando sobre ser simples, né? E o que ele fala sobre ser simples, né? Tudo isso que vocês falaram. Primeira pessoa simples é aquela que já se despojou do orgulho e da vaidade. Se alguém já se despojou, de certa forma considerável, do orgulho e da vaidade, ela já desenvolveu-se moralmente de alguma forma, né? E aí está lá na partezinha superior, é fora de dúvida um progresso moral. Então, a pessoa simples, de verdade, né, ela já alcançou uma certa elevaçãozinha, porque ela já consegue se despojar do orgulho e da vaidade. Ela é uma pessoa que não complica, né? Essa frase é legal, ser simples é aquele que não complica. E ser complicado é o que a pessoa que tudo questiona, que tudo... E não tem nada a ver com dinheiro, posição social, não. Tem pessoas que são ricas e são simplérrimas. Nada a ver com posição social, tem a ver com sentimento, tem a ver com conduta de vida, né? Então, essas pessoas simples, né? E aí, incultos sim, né? Essas pessoas simples, elas são mais propensas a estarem na condição de aprendizado e de receber a justiça divina como a melhor justiça. Porque por elas já terem desenvolvido um pouco mais a sua moral, né, elas já conseguem abrir seu coração para uma justiça que é amor e caridade. E aí vocês falaram, né, elevação moral e intelectual, né, que tem tudo a ver também. Vocês falaram inteligentes, não orgulhosos para a luz divina. Alguém falou isso aí, e é o que está aqui. Porque os inteligentes são aqueles orgulhosos. Se não me engano, foi a Sandrinha e a Elza, né? Os inteligentes são aqueles orgulhosos. E os orgulhosos se afastam de Deus, né? De alguma forma. Aqueles que se colocam como intelectuais, que tudo sei, né? Tudo sei. Então... Um grande filósofo dizia... tudo sei que nada sei. Quanto eu mais sei, sei que menos sei e tenho que estudar mais. Sócrates. O pensamento Sócrates. Quanto mais sei, sei que não menos sei. É o pensamento da pessoa humilde, simples, que quanto mais estuda, mais sabe que tem que estudar mais, porque tem mais coisa para aprender. Muito bem. Então, aqui a gente encerra a nossa questão que a gente trouxe para o nosso estudo de hoje. Agora a gente antes de encerrar, eu queria falar sobre a questão. Isso que eu vou falar para você agora, Bia. Agora a gente vai pegar isso aqui que a gente estudou, né, sobre o que é a justiça, do ponto de vista da justiça divina, e a gente vai aplicar em tudo que aconteceu com José, o tempo inteiro que ele colocava a justiça, né? Pode falar, Bia, agora pode falar. Sim, aí é justamente. Eu esqueci o nome lá do romano, né? Do governador. Minúcio. Licínio Minúcio. O Licínio não tem moral desenvolvida e acredita estar fazendo justiça, pois mistura suas vicissitudes com o senso de justiça, com o orgulho, a vaidade dele, com o senso de justiça, entre aspas, dele, que ele acha que é ser justo.
E o Josedebe, por sua vez, o judeu, esqueceu, né, olvidou ou desacreditou da justiça divina e colocou as suas fichas na justiça humana, que é imperfeita. Como já dissemos, além de tudo, quis fazer justiça, entre aspas, vingança com as próprias mãos, olvidando de novo da justiça de Deus, que é a lei de causa e efeito e a lei de amor e caridade. Ele esqueceu de todas as leis divinas e botou as fichas dele na justiça humana. Ele acreditou que faltou, então, a o ele? Licínios ia resolver o problema dele. E o que faltou nele, então, Bia? Que, por vezes, inúmeras faltam na gente. Porque a gente, eu já falei aqui, né? Primeiro, fé em Deus, e fé não é só, nesse caso aí, não é só acreditar, é ser fiel a Deus, né? E ter bom senso, né? Se a pessoa já roubou dele uma vez, por que ele não vai roubar de novo? Entendeu? Não, mas é o mínimo do bom senso, entendeu? O principal que a gente precisa pensar aqui, que, se eu não me engano, foi até a Elza que falou, há uns 2 estudos atrás, é que toda vez, né, a gente já percebeu aqui que a justiça de Deus, né, a justiça divina, ela é repleta de amor, de caridade, de bondade. Ela não tem nada a ver com agressividade, ela não tem nada a ver com sentimento de vingança, né? Porém, toda vez que a gente se coloca no sentido de exigir essa justiça, a gente está se afastando da fé na justiça de Deus, né? Mas é a justiça vingativa? Não. É essa justiça que Gesiel está mostrando para o pai. Falando, pai, primeiro ele falou para o pai, pai, se a gente está passando por isso, algum motivo há. Então não há injustiça para a gente, porque Deus não permitiria isso. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente pergunta, meu pai, por que eu estou passando por isso, né? Ou por que isso comigo, né? E aí, se a gente tiver essa fé viva, a nossa pergunta não vai ser, e a nossa rogativa não vai ser essa, mas a nossa rogativa vai ser, pai, eu tenho certeza que você é justo, misericordioso, infinitamente, né? Justo e bom. Então, se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar por isso, né? Não é nem eu mereço, é eu preciso passar por isso, né? Eu vou falar rapidinho aqui, muitos já conhecem essa, antes de me tornar espírita, infelizmente eu não nasci num berço espírita, me tornei espírita depois de velha, né? Mas antes de me tornar espírita, eu me senti uma grande injustiçada, pelo simples fato de que eu não conhecia o meu pai, né? E aí eu achava, e nada me explicava por que eu nasci sem conhecer o meu pai. E essa era a injustiça que vagava no meu coração. Quando eu tive contato com a doutrina espírita, né, que trouxe para mim o conhecimento e o esclarecimento de que as nossas provas são resultantes, né, daquilo que a gente um dia causou ao outro e que são necessárias ao nosso aprendizado, a ficha caiu na hora, ó. Se nessa vida eu fui privada de um pai, em alguma vida, ou eu fui um pai que privou um filho da presença, né? Ou de alguma forma eu fiz um pai privar um filho da presença. Então, é justiça. Eu preciso passar por essa experiência para que eu sinta a falta de um pai e nunca mais, na minha existência como espírito, eu possa fazer isso novamente, ou com um filho. Então, esse é o sentido da gente olhar, né, e perceber que aquilo que a gente passa, né, aquilo que é necessário. Se a gente acredita na justiça de Deus, a gente precisa acreditar nisso, né? E não questionar. Procurar sempre a melhor forma de transpor as dificuldades, né? Mas sem questionar por quê. Por que eu? Por que isso? Por que na minha vida? Isso é a mensagem que eu tiro, né? A mensagem central que eu tiro dessa passagem inicial, desses acontecimentos com Josedebe e dos ensinamentos que Gesiel trouxe para ele. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguém falando. O Ricardo falou. A Carlinha. Peraí. Tá.
Salve, Gesiel, Carlinha falou. O Ricardo falou assim, ó, o melhor está sempre acontecendo, mas o bom nem sempre é agradável. Ah, muito bom, Ricardo. O melhor está sempre acontecendo, mas o bom nem sempre é agradável. Muito bom. Então, olha só, deixa eu ver que horas são. Faltam 2 minutos. Vamos fazer só esse slide aqui, ó. Embora perturbado pelas afetuosas admoestações, o interpelado esclarecia. Está escrito nos mandamentos: não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, ou seja, ele quis aplicar a justiça com as próprias mãos, né? Se ele foi retirado a posse dele, ele também iria retirar, né? Se ele foi furtado, né? Procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos expoliados de tudo que constitui o nosso humilde patrimônio. Acima de todas as determinações, porém, meu pai, acentuou Gesiel sem irritação. Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Gesiel está citando o primeiro manda-lei da lei mosaica, o primeiro mandamento da lei mosaica, amar a Deus sobre todas as coisas. Amo, e aí o Josedebe fala, eu amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. Suspirou o Josedebe amargurado. Só mais um. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus, continuou o jovem compadecido, destruindo as suas obras. Como a gente pode amar a Deus destruindo as suas obras? Ricardo, me dá uma orientação. Eu consegui o dinheiro, porque o que é o seguinte, eu precisava de 265 reais. No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para a justiça de Deus. O que Gesiel está falando aqui, pai? No momento que você decidiu colocar fogo na propriedade alheia, achando que isso era impor a justiça, você está se afastando, na verdade, da fé em Deus. E, além do mais, né, está agredindo pessoas que não tinham nada a ver com isso. Destruindo suas obras, no caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão sofreram com a nossa atitude. E os 2 melhores servos de Licínio Minúcio, Caio e Rufílio, foram feridos de morte quando tentavam salvar as termas prediletas do amo numa luta inútil para livrá-las do fogo que as destruiu. Ambos, apesar de escravos, têm sido nossos melhores amigos. Olha as consequências que uma atitude impensada, né, no momento ali extremo de dor, né, de sentimento de humilhação, levou. As árvores frutíferas e os canteiros de legumes de nossa propriedade devem quase tudo a eles. Não só nos concerne não só no concernente às sementes vindas de Roma, mas também no esforço e cooperação com o meu trabalho. Não seria justo honrarmos sua amizade, dedicada e diligente, evitando-lhes a punição e os sofrimentos injustos, né? Então, buscando a justiça da forma como ele entendia, ele não só prejudicou outras pessoas, né, propriedade de outras pessoas, agrediu a natureza divina, como também levou à morte, né, 2 escravos que, apesar de serem escravos, eram companheiros de luta de Gesiel, ajudava Gesiel na plantação, né, ajudava Gesiel no cultivo dele ali doméstico. Bom, vamos encerrar então por hoje aqui. Hoje foi muito bom, todo mundo falou muito de justiça, a gente pensou muito, refletiu muito. Semana que vem a gente termina. Alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente encerrar? Nesse caso aí, quem faz o mal a si mesmo sempre. Quem é o maior prejudicado é a pessoa que faz o mal, porque ela acaba
além sofrer depois as consequências, agariar dívidas para si, né? Porque futuramente ela vai ter que resgatar, ela vai ter que colher o mal que plantou, né? Ela prejudica as outras pessoas, prejudica o seu entorno, quem está com as pessoas que estão à sua volta, faz essas pessoas sofrerem, e muitas das vezes essas pessoas se revoltam também contra a pessoa, né? E, enfim, parece uma bola Todo de mal, neve, né? amiga? Quando Todo se mal, não há perdão, hein? todo mal que a gente faz, né? Seja em pensamento, seja em ação propriamente, a gente gera, né? Uma energia e a gente começa a trocar com essa energia, né? Então, só Isso. por isso, o ideal seria a gente, né, não frear os nossos ímpetos, né? Mesmo que sejam simples palavras ofensivas, né? Mesmo que não sejam atos assim extremos de violência física, né? Ou de destruir um bem alheio ou qualquer coisa assim, porque a gente já não está mais, né? Graças a Deus nesses extremos, mas a gente ainda agride com palavras, né? Com comportamentos às vezes. Então, que a gente consiga frear, aprimorar, né, os nossos sentimentos de justiça e trazer isso para a nossa vivência. Ó, muito Demonstra a nossa falta de maturidade, né? Que quem faz o bem. mal está se mostrando imaturo. Que se fosse tivesse sabedoria, mais um cadinho assim de inteligência, né? Não Não faria o faria mal. tanto. Tem até uma frase que diz que o mal é burro, né? É. É, tem até o ditado, dizem que o mal é burro, mas é verdade, ué. Ó, hoje eu Fazer o queria quê? obrigada, Bia. Muitas coisas boas você trouxe hoje para a gente, viu? Então, É, vamos encerrar. Eu não sei se a Carlinha está podendo fazer prece. Está podendo, Carlinha? Que às vezes ela está lá com os netinhos dela. Ou a Posso Marcinha. fazer? Pode Posso fazer fazer? esse. Então, Posso. faz a nossa prece, por favor. Hoje a vovó está de férias. Vamos lá. Ah, que bom. Mestre querido, mais uma vez aqui reunidos nesse singelo estudo, onde estudamos, Senhor, sobre a vida de Paulo, de Gesiel, espíritos tão importantes, tão especiais, que nos trazem tanto ensinamento. Que possamos, Senhor, vivenciar o Teu ensino, o Teu evangelho, a Tua mensagem da mesma forma que eles, evoluindo moralmente, para que nos tornamos pessoas melhores, que sejamos, Senhor, dignos de sermos Teus seguidores, que possamos tirar da letra de tudo que é escrito aqui, de tudo que é estudado, a vivência, Senhor, para que possamos vivenciar esses ensinamentos em nossa vida a cada instante, a cada minuto. Que sejamos capazes, Senhor, de tornar essa vivência uma realidade em nossos corações. Que estejamos, Senhor, prontos para auxiliar, para acolher, para amar o próximo da mesma forma que gostaríamos de ser amados. Que tenhamos essa sabedoria, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos caminhar rumo a Ti da melhor forma possível, auxiliando, cuidando e acolhendo a todos que estiverem no nosso entorno. Obrigada, Jesus amigo, por essa oportunidade de estudo. Obrigada, espiritualidade amiga, pelas intuições, pelo planejamento desse trabalho. E então, com o coração cheio de gratidão, em nome de Jesus, em nome de Clara e de Francisco, em nome de toda a espiritualidade amiga que coordena os estudos de nossa casinha, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Ser conosco, Pai amado, Jesus querido, em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.
Amores, obrigado, tá? Mais um dia Beijo. maravilhoso de estudo. Bia, obrigada. Obrigada, gente. Sandrinha, Elza, todo mundo que colaborou. De nada, de nada. Um beijo grande no coração de Boa vocês. noite, Eu amo fiquem vocês. com Saúde Deus. e paz. Beijão em todos. A todas. Boa Boa noite. noite.